Bom, por fim, para a gente fechar a nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, todos esses fatores, e aí na verdade a gente falou de 4 até agora, se não me falha a memória, né? A própria União Ibérica, que contribuiu para essa descaracterização, os quintais, a pecuária, o movimento bandeirante, né? Esses 4 fatores somados, eles vão acabar repercutindo, vão acabar tornando necessário uma nova rodada de negociações entre Portugal e Espanha, para saber, afinal de contas, o que pertence a quem, que a coisa ficou meio confusa. Olha, a quantidade de tratados ela é muito grande, isso dificilmente cai especificamente. Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Utrecht, Tratado de Badajoz, tem um montão deles, tá? Eu escolhi um porque me parece o mais emblemático e tem algumas variações que podem ser interessantes. O chamado Tratado de Madrid. Repara que ele foi firmado já na segunda metade do século... na passagem da primeira para a segunda metade do século XVIII. Primeira coisa que é importante do Tratado de Madrid foi a partir deste acordo firmado entre Portugal e Espanha que o Tratado de Tordesilhas foi extinto. Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto que é interessante, que merece destaque, para provar a você como a essa altura do campeonato você tem aí uma necessidade de você rearrumar o que pertence a cada um, é que havia, na verdade, 2 regiões que precisavam e que foram pauta das negociações que geraram esse tratado. De um lado, a chamada Colônia de Sacramento, que pertencia naquele momento a Portugal. E do outro, os chamados 7 povos das missões, que naquele momento pertencia à Espanha. Só tem um detalhe. A Colônia de Sacramento, hoje, é uma região, uma cidade do atual Uruguai. Ou seja, em tese, a Colônia de Sacramento estava numa área da América Espanhola, ocupada pelos portugueses. Os 7 povos das missões ficam, hoje, no atual Rio Grande do Sul, ocupado pelos espanhóis. Então, você percebe como, de fato, esse processo acabou gerando a necessidade de sentar e de negociar? Sim. O que aconteceu? Aparentemente simples, né? A Colônia de Sacramento passou para o controle espanhol, os 7 povos das missões passou para o controle português, está todo mundo feliz, né? Mais ou menos. Sabe por quê? Olha aqui, ó, 7 povos das missões. Os jesuítas que aqui estavam se negaram a sair dessa região para que ela passasse para o controle português. E mais do que isso, exortaram os índios à guerra. Você imagina essa cena? Missões jesuíticas, onde padres jesuítas se levantam, se rebelam, chamam os índios para a guerra contra a presença portuguesa, num episódio que ficou conhecido como as chamadas Guerras Guaraníticas, né? Então você tem até um desdobramento interessante e por isso que o Tratado de Madrid merece esse destaque, lembrando que foi ele, né, que oficializou o fim do Tratado de Tordesilhas. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Aliás, antes da gente fechar, eu já quero deixar aqui no ar cenas dos próximos capítulos para a nossa próxima aula. Eu falei para vocês aqui de fatores que contribuíram para a interiorização na aula de hoje. E eu falei de quantos? 4, né? Na verdade são 5. Vamos de novo? A União Ibérica. 1. 2. A agricultura de subsistência e os quintais. 3. A pecuária. 4. O movimento bandeirante. E 5. A mineração, que é assunto da nossa próxima aula. Ok? Até a próxima.